13 de janeiro de 2018, Condado de Riverside, Califórnia. Uma ligação é feita para o serviço de emergência 911. O operador atende. Silêncio. Depois, uma voz feminina fraca. Eu fugi de casa. Preciso de ajuda. O atendente percebe imediatamente. Algo está errado. A voz soa estranha. As palavras são escolhidas lentamente, com pausas. A entonação não corresponde em nada à idade. A pessoa que ligou diz que fará 18 anos em breve, mas a fala é a de alguém que está apenas aprendendo a formular pensamentos. Frases simples, vocabulário limitado. A pergunta sobre o que aconteceu segue-se uma resposta que faz o operador congelar. Meus pais estão mantendo meus irmãos e irmãs acorrentados, em casa, agora mesmo. O atendente pergunta novamente. Ela repete, acorrentados. 12 pessoas, presas às camas. Ela dá o endereço, Muir Woods Road, cidade de Paris. Uma patrulha sai imediatamente. Enquanto o carro se desloca, o operador continua a conversa. Descobre que a garota não tem telefone próprio. Ela pegou um emprestado. Saiu pela janela. Agora está se escondendo na rua. O atendente pergunta sobre os outros. Ela lista as idades dos irmãos e irmãs, de 2 a 29 anos. Os pais estão em casa. Todos estão lá. 10 minutos depois, a patrulha chega ao local. Uma rua silenciosa, setor residencial. As casas ficam longe umas das outras. No endereço, um prédio térreo comum. Gramado bem cuidado, parquinho no quintal. Nada de suspeito. Os policiais pedem que a garota se aproxime. Alguns segundos depois, uma jovem aparece virando a esquina. O que os oficiais veem os faz trocar olhares. Exaustão. Pele pálida, quase transparente. As roupas ficam largas como um saco. Ela realmente não parece ter 17 anos. O nome dela é Jordan. Jordan Turpin. Ela aponta para a casa no fim da rua. Aquela mesma, com os balanços no quintal. Todos estão lá. Os pais não sabem que ela fugiu. Os policiais perguntam há quanto tempo ela planejava a fuga. A resposta, 2 anos. Ela se preparou por 2 anos para esta ligação. Memorizou o número. Esperou o momento. Os oficiais aproximam-se da casa. Batem à porta. Uma mulher de meia idade abre. Um sorriso no rosto. Amigável. É Louise Turpin. Os policiais explicam o motivo da visita. Houve uma denúncia. Louise fica surpresa. Está tudo bem com eles. Uma família comum. Os oficiais pedem para entrar. Louise concorda. A primeira impressão, o cheiro, ar viciado. A segunda, a escuridão. As cortinas estão bem fechadas. Louise os leva à sala de estar. Nas paredes, fotos de família. Muitas pessoas, todas sorrindo. Seu marido aparece, David Turpin. Alto, magro, de óculos. Calmo. Ele diz que a filha entendeu algo errado, que ela fantasia às vezes. Os policiais pedem para ver os outros membros da família. David hesita, depois os leva pelo corredor. Abre a primeira porta. O oficial olha para dentro e congela. Na cama, 2. Exaustos ao extremo, pele e osso. Hematomas e marcas nos pulsos. No chão, perto da cama, uma corrente de metal, uma extremidade presa à estrutura. O policial chama reforços. David é algemado. Louise é detida na sala. A meia hora seguinte é um caos. Chegam mais viaturas, ambulância, serviços sociais. Os oficiais percorrem toda a casa, quarto por quarto. Em cada um, pessoas, acorrentadas. Algumas não conseguem se levantar, algumas não reagem às vozes. No total, encontram 12 pessoas, mais Jordan lá fora, 13. Idades de 2 a 29 anos. Todos irmãos e irmãs. Os policiais começam a libertá-los. Os médicos registram o estado de cada um. Exaustão crítica, desidratação, marcas de restrição física prolongada. David e Louise são levados para a delegacia. Acusação, cárcere privado. Esta é apenas a primeira formulação. Haverá mais depois. Jordan está sentada na viatura,
enrolada em um cobertor. Observa enquanto seus irmãos e irmãs são retirados da casa. Um oficial se aproxima, pergunta como ela está. Jordan sorri pela primeira vez. Agora vai ficar tudo bem. O policial acena, embora ainda não entenda a magnitude do que descobriram. A investigação está apenas começando. Pela frente, perguntas. Como isso pode acontecer por anos em um bairro comum? Por que ninguém percebeu? E o principal, o que exatamente aconteceu atrás daquelas portas todos esses anos? Os investigadores começam com uma verificação básica. Quem são David e Louise Turpin? A primeira coisa que encontram, a página de Louise no Facebook. Eles abrem. O que vem não corresponde ao que estava na casa. Dezenas de fotos de família, todos os 13 no enquadramento. Os pais no centro. Ao redor, seus filhos e filhas, todos sorrindo. Roupas idênticas para todos, as meninas com os mesmos vestidos, os meninos com as mesmas camisas. As cores combinam. Cabelos do mesmo comprimento, como um uniforme. Os investigadores rolam mais para baixo. Viagem a Disneyland. Toda a família em frente ao castelo. Todos com orelhinhas da marca. Sorrisos. Mais fotos. Las Vegas. Toda a família com o cassino ao fundo. Legenda. Férias em família. Uma série de fotos de uma cerimônia. David e Louise diante do altar. Ela em um vestido de noiva. Ele de terno. Ao redor, todos os 13 em roupas de gala. Legenda. Renovação dos nossos votos. 25 anos juntos. Foi em uma das capelas de casamento na Strip. Uma cerimônia completa, com flores e fotógrafo. A última publicação, 3 meses atrás. Atualizações regulares, saídas regulares em família. Pelo menos, é o que parece. Os detetives solicitam as imagens das câmeras de segurança. Encontram vídeos de centros comerciais e parques. Nas gravações, o mesmo quadro. A família move-se em grupo, os pais à frente, os outros atrás, em fila. Uma coluna organizada. Sorrisos nos rostos, mas se olhar atentamente, forçados, como subcomando. Outro detalhe. Na Disneyland, a família tira fotos apenas na entrada, em frente ao castelo. Perto dos personagens, mas quase não entram no parque. Não são vistos nas atrações. O mesmo em Vegas. Fotos com o cassino ao fundo. A cerimônia. Mas dentro dos hotéis, as câmeras não os detectam. Os detetives interrogam os vizinhos. O primeiro vizinho, uma senhora idosa a 2 casas de distância, via a família Turpin raramente. Às vezes notava quando saíam à noite, passeavam no quintal, sempre tarde da noite ou de madrugada. Durante o dia, quase nunca. O segundo vizinho, em frente, confirma. Família fechada, não interagiam. Saíam raramente ao quintal, principalmente à noite. A terceira vizinha diz que tentou cumprimentar Louise. Ela respondia educadamente, mas brevemente. Uma vez viu um grupo de adolescentes saindo ao quintal com roupas idênticas. Ficaram parados em silêncio por 10 minutos. Depois voltaram para casa. Nenhum vizinho se lembra de ninguém da família na escola, em parquinhos, em lojas. Os detetives verificam os registros escolares. Nenhum dos 13 consta em lugar nenhum. Encontram documentos de ensino doméstico, registrados por David. Todos estudam em casa, formalmente legal. Inspeções não são exigidas. Registros médicos. Algumas visitas ao pediatra há mais de 10 anos. Depois, nada. Nenhuma vacina, nenhum exame. David trabalhava como engenheiro na Northrop Grumman. Salário estável. Louise era dona de casa. Extratos bancários mostram gastos com alimentos, mas os valores são pequenos. Pequenos demais para 15 pessoas. Compras à noite. Em lojas de conveniência 24 horas, David comprava, sozinho. Os recibos mostram pão, manteiga de amendoim, biscoitos salgados, latas de conserva. Nada fresco. Os serviços sociais verificam os arquivos, encontram um registro. Há alguns anos, uma ligação anônima. Alguém viu adolescentes exaustos no quintal. Um assistente foi ao local. Louise abriu. Convidou-o a entrar. Casa limpa. Conversou com os membros da família, todos educados. Sinais de problemas não detectados. Caso encerrado. Os detetives olham para as fotos do Facebook.
depois para os laudos médicos daqueles que foram retirados da casa. 2 mundos diferentes. Nas fotos, uma família feliz. Na realidade, 13 pessoas exaustas acorrentadas. Resta a pergunta: por quanto tempo isso durou? E o que exatamente acontecia atrás das portas fechadas? Enquanto David e Louise são levados para a delegacia, os detetives iniciam uma inspeção detalhada da casa na Muir Woods Road. A primeira coisa que registram: o cheiro. Está em todo lugar. O ar viciado mistura-se com o cheiro de dejetos e algo mofado, como se a casa não fosse ventilada há anos. As cortinas estão fechadas em todos os quartos, grossas, não deixam passar a luz. Apenas a luz fraca de algumas lâmpadas está acesa. A casa está escura mesmo durante o dia. Os investigadores caminham pelo corredor. Abrem o primeiro quarto à direita. O quarto é pequeno. 2 camas. Em cada uma pessoa. Ambas acorrentadas pelas correntes a estruturas das camas. As correntes são curtas. É impossível alcançar a porta. A janela também. No chão, garrafas de plástico, vazias. Ao lado, embalagens de biscoitos. Alguns livros, infantis, velhos, gastos. Os colchões estão sujos. Quase não há roupa de cama. O que existe é velho, rasgado. Os investigadores passam para o próximo quarto. O quadro é o mesmo. 2 camas, correntes, as mesmas garrafas de plástico, as mesmas embalagens. Terceiro quarto. Quarto. Em todos, o mesmo. Os detetives contam 6 quartos no total. Em cada um, 2 ou 3 pessoas acorrentadas. Em um quarto, apenas uma. Os investigadores fotografam cada metro. Registram a disposição das correntes. Medem seu comprimento. Em média, 1 metro. Talvez um pouco mais. O suficiente para alcançar a borda da cama. Nada mais. Em um dos quartos, encontram um diário, escrito com letra de criança. As anotações são curtas. As datas têm intervalos de vários meses. A última anotação, 6 meses atrás. Os investigadores leem. O texto é simples. Hoje a mamãe nos deu pão. Eu fui boazinha. Próxima anotação. O papai disse que somos maus. Não comemos há 2 dias. Os detetives passam para a cozinha. A geladeira está quase vazia. Algumas garrafas de água. Um pacote de queijo. Um recipiente com restos de comida. Só. Os armários também estão vazios. Algumas caixas de biscoitos. Potes de manteiga de amendoim. Conservas. Nada fresco. A lata de lixo está cheia. Embalagens de fast food. Caixas de pizza vazias. Latas de refrigerante. Frescas. De ontem. Os investigadores comparam. Na geladeira, quase nada. No lixo, restos de comida para 2. David e Louise comiam normalmente. Os outros, não. Na sala de estar encontram brinquedos. Novos, nas embalagens. Bonecas, carrinhos, blocos de montar. Todos lacrados. Estão nas prateleiras, como em uma loja. Nas paredes, aquelas mesmas fotos. Imagens de família. Disneyland, Las Vegas. Cerimônia de renovação de votos. Todos sorrindo. Os investigadores retiram algumas fotos da parede. Levam aos médicos que examinam os libertados. Pedem para comparar os rostos nas fotos com os daqueles retirados da casa. Os médicos comparam. Nas fotos, as pessoas parecem magras, mas não de forma crítica. Agora, os mesmos rostos, mas exaustos ao extremo. Diferença, alguns meses. Nesse período, o peso caiu catastroficamente. Os detetives retornam à inspeção. No banheiro, encontram uma escova de dentes. Uma só. Para 15 pessoas.
Quase não há sabonete. Um frasco de shampoo. Meio vazio. 2 toalhas, velhas. No quarto dos pais, o cenário oposto. Cama grande, limpa. Armário cheio de roupas. Televisão, computador. Ar-condicionado funcionando. No criado mudo, documentos. Os investigadores analisam. Certidões de nascimento de todos os 13. Prontuários médicos. Antigos. As últimas entradas de 10 anos atrás. Também encontram talões de cheques. Registros de despesas. David mantinha o controle. Cuidadoso. Por datas. Gastos com comida, mínimos. Em compensação, pagamentos regulares de internet, TV a cabo, assinaturas de serviços de streaming. Os detetives saem para o quintal. Aquele parquinho. Balanços, escorregador. Tudo novo. Mas não há marcas de uso. A tinta não descascou. As correntes dos balanços não estão desgastadas. Decoração. Para as fotos, para os vizinhos, para que parecesse correto. Os investigadores retornam aos médicos. Perguntam sobre o estado dos libertados. Os médicos dizem: exaustão crítica em todos. O mais velho tem 29 anos, pesa menos de 40 quilos. A mais nova tem 2 anos. O peso corresponde ao de um DP de 6 meses. O desenvolvimento cognitivo está prejudicado na maioria. Vocabulário limitado. Coordenação motora fraca. Músculos atrofiados por falta de movimento. Em vários, sinais de fraturas antigas que cicatrizaram incorretamente. Ninguém recebeu assistência médica. Dentes em estado terrível. Cáries em todos. Em alguns, os dentes estão apodrecendo. Ninguém nunca viu um dentista. Os detetives começam interrogatórios cautelosos. Médicos por perto. Psicólogos também. Perguntas simples. Como você se chama? Quantos anos você tem? Como você se sente? Respostas curtas. Baixas. Alguns nem respondem. Apenas olham. Uma das filhas mais velhas, tem 25, diz que não se lembra da última vez que saiu de casa. Talvez há alguns anos. Não sabe ao certo. Outra diz que os deixavam sair apenas para as fotos. Vestiam-nos especialmente. Levavam-nos a algum lugar. Fotografavam. Depois traziam de volta, colocavam nas correntes novamente. Os investigadores percebem a magnitude do que acontecido está apenas começando a se esclarecer. Na delegacia, David e Luiz são levados para salas diferentes, procedimento padrão, interrogados separadamente. O detetive começa com David, coloca-o na sala de interrogatório, liga a gravação, diz a data, hora, nome do suspeito. David senta-se calmamente, mãos sobre a mesa, expressão facial neutra, como se tivesse sido chamado para uma reunião comum. O detetive faz a primeira pergunta. Explique o que acontecia em sua casa. David responde lentamente, escolhe as palavras. Diz que tem uma família grande, 13 pessoas. É difícil, precisa de disciplina. O detetive pergunta, que tipo de disciplina? David explica, regime, cronograma, regras. Todos devem seguir as regras. Pergunta, por que estavam acorrentados? David faz uma pausa. Depois diz, eles tentavam fugir. É para a segurança deles, para que não saíssem à noite, para que não se perdessem. O detetive olha para ele, anota. Pergunta em seguida, por que estão tão exaustos? David responde, eles têm problemas de apetite, não querem comer. Ele e Luiz tentaram alimentá-los, mas eles recusam, são teimosos. O detetive mostra as fotos da geladeira, quase vazia. David explica, havia comida, apenas acabou. Ele ia fazer compras, não teve tempo. Próxima pergunta, assistência médica. Quando foi a última vez que viram um médico? David diz, faz tempo. Alguns anos. Eles são saudáveis, não ficaram doentes, não houve necessidade.
O detetive pega os recibos da lata de lixo. Fast food. Pizza. Frescos. De ontem. Pergunta: para quem era isso? David hesita. Depois responde: para ele e Louise. Os outros comiam outra coisa. Comida comum. Saudável. Que tipo de comida exatamente? David lista: pão, manteiga de amendoim, biscoitos salgados. Alimentação saudável, sem excessos. O detetive anota cada palavra. Depois pergunta: por que a casa está escura? Por que as cortinas estão fechadas? David explica: eles não gostam de luz brilhante. É mais confortável para eles assim. Pergunta sobre a escola. Onde estudam os outros membros da família? David diz: ensino doméstico. Ele e Louise ensinam. Eles mesmos, seguindo o programa. Qual programa? David descreve: matérias básicas, leitura, escrita, matemática. Tudo o necessário. O detetive pergunta se eles mostravam os resultados do ensino a alguém. Se faziam testes. David responde: não, não é exigido. A lei permite ensino doméstico sem inspeções. Próxima pergunta. As correntes. Por quanto tempo ficavam acorrentados? David pensa. Diz: variava. Às vezes de dia, às vezes de noite. Dependia do comportamento. De qual comportamento? David explica: se não obedecessem, se quebrassem as regras. Então, castigo. Temporário. Algumas horas. Talvez um dia. O detetive mostra fotos das marcas nos pulsos. Antigas. Profundas. Isso não são algumas horas. David se cala. Depois diz: talvez, mais tempo. Não se lembra exatamente. Na sala ao lado, Louise é interrogada. Outro detetive. As mesmas perguntas. Louise responde quase da mesma forma. Palavras parecidas. Explicações idênticas. Como se tivesse decorado. Família grande, precisa de disciplina. Regime. Regras. Eles não queriam comer. Tem problemas de apetite. Ensino doméstico. Para a segurança. O detetive pergunta: do que tinham medo? Por que correntes para a segurança? Louise explica: a vizinhança é perigosa. Poderiam sair e se perder. Ou alguém poderia levá-los. Pergunta: os vizinhos dizem que o bairro é calmo. Quase não há crime. Louise insiste: mesmo assim é perigoso. Melhor prevenir. O detetive pergunta: por que os deixavam sair apenas à noite? Louise diz: de dia é quente. À noite é mais fresco, mais saudável. Próxima pergunta: as fotos nas redes sociais. Viagens, Disneyland, Vegas. Como isso combina com o fato de terem medo de deixá-lo sair de casa? Louise explica: são casos especiais, eventos familiares, sob supervisão, seguro. O detetive mostra as gravações das câmeras de segurança. No parque, a família fica amontoada, não se dispersam, como sob comando. Louise diz: é mais conveniente assim, para que ninguém se perca. Pergunta sobre os brinquedos, novos, lacrados. Por que comprar se não deixam brincar? Louise responde: é para ocasiões especiais, se comportarem bem, se merecerem. Alguém já mereceu? Louise pensa. Diz: não, por enquanto não. Mas poderiam. Se esforçassem. O detetive anota. Pergunta: quantos anos tem o mais velho? Louise responde: 29. Pergunta: por que uma pessoa de 29 anos deve merecer o direito de brincar com um brinquedo? Louise se cala. Depois diz: ele também tem problemas. Não se desenvolveu normalmente. Mentalmente, ficou no nível de uma idade infantil. Por que não se desenvolveu? Louise explica: genética, ou algo mais. Não sabe ao certo. Não os levaram a médicos. Não houve necessidade. Os detetives encerram os interrogatórios, comparam os depoimentos. David e Louise contam quase a mesma coisa, mas a versão não bate com os fatos. Os laudos médicos mostram exaustão por fome prolongada, atrofia muscular por imobilidade, danos cognitivos por falta de educação e socialização. Os detetives percebem, os pais mentem. Cada explicação, uma tentativa de justificar o injustificável. Os investigadores pegam as gravações das câmeras corporais dos oficiais que entraram na casa primeiro, revêem todo o material desde o início. O momento em que Louise abre a porta, rosto calmo, até amigável, um sorriso, como se vizinhos tivessem vindo pedir sal. O oficial explica o motivo da visita,
Houve uma ligação para verificar o bem-estar. Louise levanta a sobrancelha surpresa. Que ligação? Está tudo bem com eles? Sua voz é firme, nenhuma tensão, nenhum pânico. Uma conversa comum. O oficial pede para entrar. Louise hesita por alguns segundos. Depois recua. Convida com um gesto. Entrem. A câmera registra seus movimentos. Ela vai à frente, sem pressa. Mostra a sala de estar. Senta-se no sofá. Cruza as mãos dos joelhos. David aparece. Também calmo. Voz baixa, educado. Cumprimenta. Pergunta do que se trata. O oficial repete. Recebeu informações sobre um possível problema na casa. Precisa verificar. David acena. Compreensivo. Claro, verifiquem. Não temos segredos. Os investigadores notam. Nenhum deles pergunta quem ligou. Não se interessam por detalhes. Não tentam descobrir o que exatamente foi relatado. Apenas concordam com a verificação. Isso é estranho. Normalmente, as pessoas nessa situação fazem perguntas. Quem ligou? O que disse? Por que a polícia veio? David e Louise não perguntam nada. O oficial pergunta: quantas pessoas na casa? Louise responde: 15. Nossa grande família. 13 filhos e filhas. Ela diz isso com orgulho, como uma conquista. Família grande. O oficial pergunta: onde estão os outros? David diz: nos quartos, descansando. Eles têm hábitos noturnos. Dormem de dia, ficam acordados à noite. O oficial pergunta novamente: por que noturnos? David dá de ombros. É mais conveniente. De dia é quente, à noite é mais fresco. Além disso, ele trabalha, e o barulho não os incomoda. Louise acena. Confirma. Sim, eles se acostumaram. À noite é mais tranquilo. O oficial pede para ver os quartos. David levanta-se. Lentamente. Sem pressa. Guia pelo corredor. A câmera grava a cada passo. David para na primeira porta. Vira-se para o oficial. Avisa. Eles podem estar dormindo. Não os assuste. Abra a porta. O oficial olha. Vê 2 nas camas. Correntes. Exaustão. A câmera registra a reação de David. Nenhuma. Ele fica parado calmamente, como se estivesse mostrando um quarto comum. O oficial pergunta: por que estão acorrentados? David responde sem pausa: por segurança. Eles tentaram fugir. É uma medida temporária. A voz permanece firme. Explica como algo natural, como se fosse normal. O oficial chama reforços. David observa. Não protesta. Não tentem impedir. Apenas fica parado. Louise na sala também está calma. Quando o segundo oficial se aproxima, ela levanta o olhar. Sorri levemente. Aconteceu algo? O oficial diz: vocês estão detidos. Louise acena. Está bem. Como se tivesse aceitado um convite para o chá. Ela é virada. Algemada. Não resiste. Não grita. Não chora. Fica parada em silêncio. David também é algemado. A mesma reação. Calma. Docilidade. Nenhuma emoção. Os investigadores revêem a gravação várias vezes. Analisam. Normalmente, nessas situações, as pessoas reagem. Mesmo inocentes ficam nervosos. Fazem perguntas. Revoltam-se. Exigem advogado. David e Louise. Não. Eles se comportam como se tivessem sido convidados para um procedimento formal. Calmos. Contidos. Quase indiferentes. O psicólogo convocado para o caso assiste à gravação. Dá uma avaliação. O comportamento não corresponde à norma. Tal calma na prisão pode indicar várias coisas. Primeiro, total ausência de consciência de culpa. Eles não acham que fizeram algo ruim. Segundo, dissociação. Desligamento das emoções como mecanismo de defesa. Terceiro, psicopatia. Incapacidade de reação emocional normal. Os investigadores fazem anotações. O comportamento dos suspeitos torna-se parte do caso. Não é apenas uma estranheza.
é a prova do que acontecia por anos. Pais normais nessa situação se defenderiam, explicariam, justificariam emocionalmente. David e Louise, não. Eles explicam racionalmente, friamente, como uma instrução. Os detetives percebem. Não estão diante de criminosos comuns. São pessoas que construíram um sistema. Viveram com ele por anos. Consideravam-no correto. Os interrogatórios na delegacia apenas confirmam isso. Cada resposta é calculada, calma, lógica, segundo a lógica deles. Os investigadores preparam as acusações. A lista cresce a cada hora. Cárcere privado, maus tratos, tortura, privação de comida, privação de assistência médica. David e Louise permanecem nas celas. Comportam-se silenciosamente. Não reclamam. Não exigem encontro imediato com o advogado. Esperam. Enquanto isso, os investigadores iniciam a parte mais complexa do trabalho. Descobrir como exatamente tudo começou e por que durou tanto tempo. A próxima etapa: interrogatórios dos libertados. Psicólogos e detetives trabalham juntos, com cautela. Perguntas simples, sem pressão. Começam pelos mais velhos, aqueles que conseguem falar com clareza. A primeira, Jordan, aquela que ligou para o 911. Ela é colocada em uma sala separada, confortável. Dão-lhe comida, água. Ela come devagar, pequenos pedaços. O estômago não está acostumado a porções normais. O psicólogo pergunta: "Você pode contar como tudo começou?" Jordan pensa, depois começa a falar. Ela se lembra de que antes era diferente. Quando era bem pequena, a família vivia em outro lugar, no Texas. Lá era melhor. Eles podiam ir ao quintal, às vezes até aos vizinhos. Depois eles se mudaram para a Califórnia. Primeiro para uma casa, depois para outra. E a cada mudança as coisas pioravam. As regras tornavam-se mais numerosas, as restrições maiores, os castigos maiores. Jordan diz: no início eles apenas os trancavam nos quartos, por algumas horas, se não obedecessem, se falassem alto demais, se rissem. Depois as trancas nas portas tornaram-se permanentes. Só se podia sair com permissão, para ir ao banheiro ou quando os pais chamavam. Depois surgiram as correntes, primeiro à noite, depois o dia inteiro, depois constantemente. O psicólogo anota, pergunta: quando isso aconteceu? Jordan não se lembra exatamente. Há alguns anos, talvez 5, talvez mais. O tempo para eles passava de outra forma. Os dias se fundiam. Semanas, meses. Nada mudava. Cada dia igual. O próximo interrogatório, com o irmão mais velho. Ele tem 22 anos. Chama-se Joshua. Joshua fala mais baixo. Escolhe as palavras por mais tempo. Fala simples, mas ele tenta explicar. Ele conta sobre a comida. Antes, os alimentavam 3 vezes por dia. Depois 2. Depois 1. Depois dia sim, dia não. As porções tornavam-se menores. Primeiro um prato normal. Depois meio prato. Depois algumas colheres. Se alguém reclamasse, castigo. 1 dia sem comida. 2 dias. 3. Joshua diz: eles aprenderam a não reclamar, a calar, a comer o que davam, a agradecer. O psicólogo pergunta: por que não pediram ajuda? Joshua explica: foram avisados. Se alguém contasse a estranhos, todos seriam separados, enviados para lugares diferentes. Nunca mais se veriam. Essa era a principal ameaça: perder a família. Eles temiam isso mais do que a fome. A próxima, a irmã deles, tem 25. Chama-se Jennifer. Jennifer conta sobre os castigos. Por qualquer quebra de regra. Falar sem permissão, castigo. Levantar da cama na hora errada, castigo. Não terminar a comida, castigo. Os castigos eram variados. Às vezes apertavam mais a corrente, para que não pudessem deitar. Tinham que ficar sentados ou em pé. Horas, dias. Às vezes tiravam o travesseiro, ou o cobertor. Deixavam no colchão nu. Às vezes paravam de falar, completamente. Traziam a comida em silêncio. Saíam em silêncio.
Não respondiam perguntas. Por semanas. Jennifer diz: isso era o pior de tudo. O silêncio. A sensação de que você não existe. O psicólogo faz uma pausa. Deixa-a descansar. Depois continua. A próxima pergunta, sobre educação. Jennifer conta. Os pais davam livros didáticos, velhos. Às vezes diziam para ler. Às vezes verificavam. Mas não havia sistema, nenhum cronograma, nenhuma aula. Apenas livros. Leia sozinho. Ela aprendeu a ler, o básico, a escrever também, a contar, mas nada mais, nenhuma outra matéria, nada de história, geografia, ciências. Seus irmãos e irmãs mais novos sabem ainda menos. Alguns mal sabem escrever, alguns não sabem os meses do ano, não sabem quem é o presidente, não sabem em que ano estamos. Os psicólogos interrogam os mais novos. Com eles é mais difícil. Eles têm medo. Respondem com monossílabos, ou ficam calados. Uma das meninas mais novas, tem 12 anos, diz que não se lembra da vida sem correntes. Para ela, é o normal. Sempre foi assim. Outra, mais velha, conta sobre aquelas raras saídas à rua, para as fotos. Os pais os vestiam com roupas limpas, penteavam-nos, levavam-nos a Disneylândia ou Vegas. Diziam, sorriam, comportem-se bem, não falem com estranhos, senão voltaremos para casa e haverá castigo. Eles sorriam, ficavam em silêncio, tiravam fotos, depois voltavam. As roupas eram retiradas, eram colocados nas correntes novamente. Essas saídas aconteciam a cada alguns meses, talvez uma vez por ano, especialmente para as fotos. Os psicólogos reúnem os depoimentos de todos os 13, montam o quadro. Isso não foi espontâneo, não foi resultado de um surto ou doença. Foi um sistema, construído por anos, com regras, com castigos, com controle sobre cada minuto. Os detetives entregam os materiais ao promotor. Ele estuda, prepara a denúncia. A lista de acusações ocupa várias páginas, cada uma apoiada por depoimentos, fotos, laudos médicos. David e Louise têm a data da audiência preliminar marcada. As acusações são lidas. Ambos ouvem calmamente, não reagem. Os investigadores percebem, pela frente há um longo processo. É preciso provar cada acusação, reunir todas as provas, preparar as testemunhas. Nas celas da prisão, David e Louise comportam-se como prisioneiros exemplares, silenciosos, obedientes, não criam problemas. Os guardas notam, eles não fazem perguntas. A maioria dos presos interessa-se imediatamente. O que vai acontecer agora? Quando é o julgamento? Qual a pena prevista? Pode-se entrar em contato com a família. David e Louise calam, comem o que dão, dormem no horário, cumprem todas as exigências, como robôs. 2 dias depois, são-lhes designados advogados, defensores públicos, procedimento padrão. O advogado de David vai ao primeiro encontro, apresenta-se, explica seu papel, começa a fazer perguntas sobre o caso. David responde calmamente, sem emoções, conta a mesma versão que disse aos detetives: família grande, disciplina, segurança, medidas temporárias. O advogado tenta descobrir se ele entende a gravidade das acusações. David acena, entende. Ele é acusado de crimes, mas ele não concorda com as formulações. Quais exatamente? David explica. Ele não torturou, ele educou. São coisas diferentes. O advogado faz anotações. Pergunta se David se preocupa com o estado de seus filhos e filhas. Onde estão agora? Como estão? David pensa. Depois diz, provavelmente foram colocados em abrigos ou em famílias de acolhimento. Devem estar bem. O advogado pergunta se ele quer entrar em contato com eles, mandar algo. David balança a cabeça. Não há necessidade. Por enquanto, não. O advogado de Louise realiza uma reunião semelhante, faz as mesmas perguntas, recebe respostas parecidas. Louise também não pergunta sobre eles, não se interessa pelo estado deles, não pede para mandar palavras, nada.
Os advogados conversam entre si, trocam impressões. Ambos notam a mesma coisa: total ausência de preocupação com o destino dos libertados. Isso é estranho. Mesmo aqueles pais que realmente cometeram crimes contra a própria família costumam demonstrar pelo menos alguma preocupação. Perguntam, sofrem, tentam se justificar através do cuidado. David e Louise, não. Para eles esse tema parece não existir. Um psiquiatra é designado para avaliar a sanidade, procedimento padrão em tais casos. É preciso determinar se eles entendiam o que faziam. O psiquiatra conversa com David, realiza testes, faz perguntas. David responde logicamente, com clareza. A memória funciona. Orientação no espaço e no tempo preservada. O psiquiatra pergunta se ele considerava suas ações corretas. David responde, sim. Ele fazia o que devia fazer, como pai, como chefe da família. O psiquiatra pergunta se ele sabia que isso poderia ser considerado crime. David pensa. Diz, sabia que outros poderiam não entender. Mas a compreensão dos outros não torna a ação errada. O psiquiatra registra. Há consciência. Há compreensão das consequências. Lúcido. Com Louise, o mesmo resultado. Ela entende onde está, o que aconteceu, quais acusações foram feitas. Lúcida. Mas a resposta emocional, zero. Total distanciamento emocional do que está acontecendo. O psiquiatra emite o laudo. Ambos os suspeitos demonstram sinais de transtorno de personalidade, possivelmente de tipo narcisista. Total ausência de empatia pelas vítimas. Percepção distorcida da realidade quanto às suas ações. Mas juridicamente lúcidos. Podem enfrentar o tribunal. Enquanto isso, os libertados começam uma vida nova. São colocados em instituições protegidas, separados uns dos outros. Assim exige o protocolo, mas com a possibilidade de se verem. Os médicos continuam o tratamento. A principal tarefa: recuperar o peso, gradualmente. O organismo desaprendeu a comer comida normal. Um aumento súbito nas porções pode ser perigoso. Pequenas porções a cada poucas horas. Altamente calóricas, mas leves. Aumento gradual do volume. Fisioterapia. Músculos atrofiados. É preciso aprender a se mover normalmente. Caminhar sem dor. Levantar os braços acima da cabeça. Para alguns, esta é a primeira vez em anos que podem levantar da cama e caminhar livremente. Sem correntes. Sem restrições. Os psicólogos trabalham paralelamente. Todos os dias. Com cuidado. Ajudam a perceber que o ocorrido não é normal. Que eles não mereceram aquilo. Que aquilo foi um crime. Para muitos, isso é uma revelação. Passaram anos ouvindo que mereciam o castigo. Que a culpa era deles. Que deviam ser gratos pelo teto sobre suas cabeças. Assistentes sociais começam o ensino de habilidades básicas. Como usar o telefone. Como fazer compras. Como conversar com estranhos. Coisas que as pessoas comuns sabem desde a infância. Para eles, são novas, desconhecidas. Os investigadores observam esse processo. Registram o progresso. Cada melhora, mais uma prova de quanto eles foram restringidos. O caso caminha para o tribunal. O promotor prepara os materiais. Os advogados de defesa também. É marcada a data da primeira audiência. Os investigadores retornam à casa na Muir Woods Road para uma segunda inspeção. Desta vez mais minuciosa. Procuram quaisquer documentos, registros, provas. Em um dos quartos, encontram um caderno. Um comum, escolar. Gasto. Páginas amareladas. Abrem. A letra é de criança. Irregular. Letras de tamanhos diferentes. Erros ortográficos em cada palavra. A primeira anotação é datada de 2010. 8 anos atrás. Hoje a mamãe me bateu. Eu pedi comida sem pedir. Eu não vou mais fazer isso. Próxima anotação, uma semana depois. O papai disse que somos maus. Nos trancaram por 2 dias. Estou com muita fome. O investigador folheia mais. Página após página. As anotações são curtas, frases simples, mas o conteúdo é terrível. Hoje nos amarraram na cama.
Disseram que temos que aprender a obedecer. A mamãe não deu água, disse que não merecemos. O papai bateu no Joshua, ele chorou. A mamãe disse para calar a boca. As anotações ocorrem com intervalos, às vezes vários dias seguidos, às vezes um intervalo de um mês, às vezes mais. O investigador percebe, ela escrevia quando podia, quando tinha um lápis e um momento sozinha. Ano de 2012. As anotações tornam-se mais raras, mas mais detalhadas. Agora nos mantém na corrente o tempo todo. Não consigo levantar. Meus braços doem. Minha irmã chora. Ela tem 2 anos. Ela não entende por que estamos aqui. O papai disse que se contarmos para alguém, seremos separados para sempre. Tenho medo. Ano de 2014. A caligrafia quase não muda. O desenvolvimento parou. Esqueci como é o sol. Só o vemos quando vamos tirar fotos. A mamãe disse que vamos para a Disneylândia. Nos lavaram e vestiram. Disseram para sorrir. Depois voltamos e de novo na corrente. Quero morrer, mas tenho medo. A última anotação, 2017. Alguns meses antes da libertação. Eu decidi. Tenho que fugir. Tenho que salvá-los. Vou esperar o momento. O investigador fecha o caderno. Passa para o colega. Este lê. Fica em silêncio. Isso não é apenas uma prova. É uma cronologia, documentada, em primeira pessoa, por anos. Peritos analisam a caligrafia. Confirmam. Foi escrita por uma única pessoa. Pela idade da escrita. Um adolescente. O desenvolvimento da escrita é retardado. Corresponde à educação limitada. Os investigadores comparam as anotações com os depoimentos. Coincide. Cada detalhe. Datas, eventos, descrições dos castigos. Encontram outro caderno, em outro quarto. A caligrafia é diferente. Menos anotações, mas o conteúdo é o mesmo. O papai levou meu travesseiro. Disse que me comportei mal. Não lembro o que eu fiz. A mamãe não fala com a gente há uma semana. Traz comida e vai embora. Calada. Os detetives percebem. Esta é uma documentação sistemática de crimes, escrita pelas vítimas, em tempo real. Laudos médicos chegam paralelamente, detalhados, de cada um dos 13. O mais velho, Joshua, 29 anos, altura 1,75 m, peso 37 kg, índice de massa corporal criticamente baixo, atrofia muscular, danos nos nervos dos pulsos pelo uso prolongado de correntes, desenvolvimento cognitivo no nível de 10 a 12 anos, vocabulário limitado, habilidades básicas de leitura e escrita presentes, matemática, nível de ensino fundamental. Jordan, 17 anos, peso 40 kg, estado ligeiramente melhor. Ela era mais ativa, planejou a fuga, movimentou-se mais que os outros. Os mais novos estão em pior estado. A mais nova tem 2 anos, peso de um bebê de 6 meses. Não fala, não anda, desenvolvimento físico interrompido. Os médicos registram sinais comuns em todos: desnutrição crônica, avitaminose, anemia, deformação dos ossos por desenvolvimento incorreto, cáries e apodrecimento dos dentes, doenças de pele. Em vários, marcas de fraturas antigas, cicatrizaram incorretamente. Ninguém recebeu ajuda. Os ossos cicatrizaram sozinhos, tortos. Lesões nos pulsos e tornozelos em todos que foram acorrentados, profundas, antigas, camadas de tecido cicatricial. Usaram correntes por anos. O promotor recebe todos os materiais, laudos médicos, diários, fotos da casa, depoimentos de testemunhas. Ele revisa a denúncia, adiciona novos pontos: tortura sistemática, causar sofrimento físico intencionalmente, privação de liberdade com agravantes. Cada ponto é apoiado por provas, médicas, documentais, testemunhais. Os diários tornam-se a prova central. São entregues a peritos para análise detalhada, cada anotação, cada data, cada descrição de castigo. Os peritos montam uma cronologia, ano após ano, como a situação piorava, como o controle se intensificava, como a crueldade crescia. Isso não é mais um caso de negligência,
Não é sobre má paternidade. É um caso sobre tortura sistemática premeditada, com duração de anos. O caso atrai peritos de várias especialidades, psicólogos, psiquiatras, especialistas em traumas, analistas financeiros. A tarefa é entender não apenas o que aconteceu, mas por quê. Primeiro trabalham os psicólogos, realizam avaliações detalhadas de todos os libertados, testes, conversas. Observações. O diagnóstico em todos os 13. Transtorno de estresse pós-traumático. Forma grave. Crônica. Os sintomas são iguais: pesadelos, surtos de ansiedade, incapacidade de confiar em adultos, ataques de pânico ao ver portas fechadas ou correntes. Na maioria, atraso no desenvolvimento cognitivo. Não por genética, por isolamento total. O cérebro desenvolve-se através da interação com o mundo. Sem interação, o desenvolvimento para. Os mais velhos tiveram mais sorte. Lembram-se do tempo antes do isolamento. Possuem habilidades básicas, memória de uma vida normal. Os mais novos só conhecem isso: correntes, escuridão, fome. Para eles, é o normal, a única realidade que viram. Os psicólogos emitem o laudo. A recuperação é possível, mas longa. Anos de terapia, talvez décadas. Algumas consequências permanecerão para sempre. Paralelamente, trabalham os analistas financeiros. Analisam todos os documentos bancários de David e Louise dos últimos 15 anos. Encontram detalhes interessantes. A família recebia ajuda estatal, subsídios para cada um dos 13, pagamentos regulares, valores significativos mensalmente. Os analistas veem em que o dinheiro era gasto. A maior parte em diversão para David e Louise, viagens a Vegas, ingressos para Disneyland, quartos de hotel, restaurantes. Uma pequena parte em mantimentos, mas os gastos são mínimos: pão, biscoitos salgados, conservas. Comida barata, em quantidade insuficiente para 15 pessoas. Outros gastos em brinquedos. Aqueles mesmos que estavam lacrados na sala, comprados regularmente, mas nunca usados. Os analistas concluem: o dinheiro destinado ao sustento de 13 pessoas era gasto com os dois, sistematicamente, por anos. Isso não é pobreza, não é falta de recursos. É uma escolha consciente. O caso envolve um psicólogo criminal, um especialista em perfilamento. Sua tarefa: entender a motivação de David e Louise. Ele estuda todos os materiais, depoimentos, registros, comportamento dos suspeitos, dados médicos. Monta um perfil psicológico. David, o controlador clássico. Necessidade patológica de poder absoluto. Incapacidade de empatia. Percepção de outras pessoas como objetos, que podem ser manipulados. Louise, a codependente. Totalmente subordinada ao marido. Cumpre suas exigências sem questionar. Não tem vontade própria. Ou está tão reprimida que é irreconhecível. Juntos, criaram um sistema fechado. David estabelece as regras. Louise as cumpre. As vítimas obedecem. Qualquer desvio, castigo. O psicólogo explica: isso não foi um abuso espontâneo. Não foi um surto. Não foi resultado de estresse ou doença. Foi uma estrutura construída, com hierarquia, com regras, com um sistema de castigos e recompensas, com controle sobre cada aspecto da vida. David criava um mundo ideal, pelas suas regras, onde ele é a autoridade absoluta, onde ninguém pode desobedecer, onde sua palavra é lei. O isolamento era necessário para manter esse mundo. Qualquer contato externo poderia destruir o sistema, por isso as janelas fechadas, saídas proibidas, conversas com estranhos sobre interdição. As fotos nas redes sociais, parte da fachada, mostraram ao mundo uma família ideal, feliz, grande, bem-sucedida, para que ninguém fizesse perguntas. O psicólogo emite o laudo: motivo, controle total, não o sadismo pelo sadismo,
o controle como fim em si mesmo, o poder como sentido da existência. Os peritos entregam seus laudos ao promotor. Ele complementa a denúncia. Agora há não apenas a descrição dos crimes, há a explicação do motivo, o mecanismo psicológico. O caso torna-se ainda mais sério. Não é um crime impulsivo, não é um caso isolado de crueldade. São anos de planejamento, construção do sistema, manutenção do controle. Os advogados de defesa recebem os mesmos materiais, estudam, percebem. O conjunto de provas é enorme. Laudos médicos, depoimentos de testemunhas, diários, documentos financeiros, avaliações periciais. Defender será difícil, quase impossível. Os investigadores passam para a próxima etapa. É preciso descobrir se mais alguém sabia do que estava acontecendo, se houve cúmplices ou testemunhas que se calaram. Começam com um interrogatório ampliado dos vizinhos, não apenas da rua Muir Woods Road. Verificam os endereços anteriores onde a família viveu. David e Louise mudavam-se com frequência. A cada poucos anos uma casa nova. Texas, Califórnia, cidades diferentes. Os detetives encontram ex-vizinhos. Interrogam cada um. Texas, 2003. A família vivia no subúrbio. Uma vizinha se lembra deles. Família grande, muito barulho no início. Depois ficou silencioso. Ela conta. As crianças brincavam no quintal, no primeiro tempo. Depois pararam. Ela perguntou a Louise o porquê. Ela respondeu. Passaram para o ensino doméstico. Regime rigoroso. Não há tempo para brincar. A vizinha não suspeitou de nada. Ensino doméstico, prática comum. Regime rigoroso também. Muitos pais educam assim. Califórnia, 2010. Outra casa. Outros vizinhos. Uma mulher da rua de trás se lembra. Via a família raramente, muito raramente. Às vezes saíam à noite para o quintal, todos juntos. Ficavam parados em silêncio. Ela achava aquilo estranho, mas não o suficiente para ligar para a polícia. As pessoas têm direito a estranhezas. Outro vizinho recorda. Uma vez viu um rosto na janela, pálido, magro. Olhava para a rua. Ele acenou. O rosto desapareceu. A cortina fechou-se. Ele pensou. Talvez alguém esteja doente. Não quer contatos. Acontece. Os detetives interrogam os colegas de trabalho de David. Northrop Grumman, Departamento de Engenharia. Os colegas descrevem-no como quieto, reservado. Realizava o trabalho com qualidade, mas nos intervalos mantinha-se à parte. Não ia a festas da empresa. Falava pouco da família. Um colega lembra-se de uma conversa. Perguntou a David, como vão as coisas em casa? Ele respondeu, bem, uma família grande exige disciplina, mas estamos dando conta. Não desenvolveu mais o assunto. Fechou-se. Os investigadores analisam os registros do computador de trabalho de David. Correspondência, pesquisas, nada suspeito. Trabalho, documentos técnicos, sites de notícias. Nenhum rastro de busca por informações sobre métodos de controle, ou castigos, ou isolamento. David não procurava instruções. Ele sabia o que fazer, ou inventava sozinho. Os detetives localizam os parentes. Os pais de David morreram há muito tempo. A irmã vive em outro estado. A última vez que o viu foi há 10 anos. Ela conta. David sempre foi estranho, desde criança. Gostava de controle, gostava de regras. Quando se casou com Louise, tornou-se ainda mais fechado. A irmã tentou visitá-los várias vezes. David recusava. Dizia, não é o melhor momento. Família ocupada. Talvez mais tarde. O mais tarde nunca chegava. Os pais de Louise também morreram. O irmão vive no condado vizinho. Último contato com a irmã há 5 anos, por telefone. Conversa curta. Ele tentou se encontrar, ir visitar. Louise recusava. David não gosta de visitas. A família prefere a reclusão. O irmão perguntava pelos sobrinhos. Louise respondia monossilabicamente. Está tudo bem. Estudam em casa. Saudáveis. Não dava mais detalhes.
Os detetives verificam os registros da igreja. A família constava em várias igrejas. Passava de uma para outra. Em nenhuma permanecia por muito tempo. O pastor de uma das igrejas lembra-se deles. Vinham irregularmente, todas as 15 pessoas. Sentavam-se juntas. Em silêncio. Após o culto, saíam imediatamente. Não interagiam com os fiéis. Ele tentou conversar. Ofereceu ajuda. David recusou, educadamente, mas com firmeza. Eles têm tudo. Ajuda não é necessária. O pastor não insistiu. Muitos preferem distância. É direito deles. Os investigadores verificam as instituições médicas, clínicas, hospitais. Os últimos registros, de 10 anos atrás. Depois, nada. Nenhum médico viu essas pessoas por anos. Ninguém pode notar sinais de exaustão, lesões físicas, porque ninguém viu. Os detetives interrogam assistentes sociais. Aquela mesma visita de alguns anos atrás, após a ligação anônima. O funcionário defende-se. Diz: ele verificou conforme o protocolo, inspecionou a casa, conversou com os membros da família. Tudo parecia normal, limpo, bem cuidado. O detetive pergunta se ele viu correntes. O funcionário responde não. Não o deixaram entrar em todos os quartos. Mostraram apenas parte da casa. Isso não é violação do protocolo. As pessoas têm direito à privacidade. Uma busca completa exige mandado. Ele não tinha mandado. Os investigadores analisam todas as informações coletadas. O quadro é claro. Ninguém sabia. Ou melhor, todos viam partes. Estranhezas, reclusão, passeios noturnos, falta de contatos. Mas ninguém viu o todo. Ninguém juntou as peças. Porque cada estranheza individual é explicável. As pessoas têm direito a ser estranhas. Não há cúmplices. Testemunhas que sabiam e se calaram também não há. Apenas aqueles que viram sinais, mas não entenderam o significado. David e Louise construíram o isolamento ideal, físico e social. Nenhuma pessoa de fora tinha acesso ao interior. Nenhuma pessoa de dentro tinha acesso ao exterior. Os detetives encerram essa linha de investigação. O foco volta aos principais suspeitos, à sua psicologia, ao sistema que criaram e mantiveram por anos em total solidão em relação ao mundo. Os investigadores aprofundam-se no passado de David e Louise. É preciso entender quando tudo começou, se houve sinais antes, como pessoas comuns transformaram-se nisso. David Allen Turpin nasceu em 1961, uma cidade pequena na Virgínia Ocidental. Família comum. O pai trabalhava na fábrica, a mãe, dona de casa. Registros escolares mostram: aluno médio, notas boas, comportamento exemplar, poucos amigos, mantinha-se à parte. Os professores descrevem-no como quieto, reservado, nunca quebrava as regras, mas também não participava das atividades, sentava-se à parte, observava. Um colega de classe recorda: David amava xadrez, jogava sozinho, contra si mesmo, arrumava as peças, calculava as jogadas, por horas. Depois da escola, faculdade, área de engenharia, estudou bem, matérias técnicas eram fáceis para ele, com as pessoas, mais difíceis. Os colegas quase não se lembram dele. Ele não ia a festas, não participava da vida estudantil. Estudo e alojamento, nada mais. Louise nasceu em 1968, uma cidadezinha no Tennessee. Família religiosa, rigorosa. O pai, pregador na igreja local. Registros escolares, aluna obediente, quieta, nenhum problema, mas também nenhuma conquista. Uma apagada rato de biblioteca. Os professores dizem: sempre concordava, nunca discutia, fazia o que mandavam, não expressava opinião própria. Não tinha amigas, mantinha-se à margem. Nos intervalos, sentava-se sozinha, lia folhetos religiosos. Depois da escola, não entrou na faculdade. Trabalhou como caixa em uma loja local. Vivia com os pais, raramente saía para algum lugar além do trabalho e da igreja. David e Louise conheceram-se em 1984. Ele com 23, ela com 16. Encontraram-se através de uma organização religiosa. David foi trabalhar na cidade dela. Foi a um culto, viu Louise.
Conhecidos daquela época recordam. David mostrou interesse imediatamente. Cortejou-a ativamente. Louise era tímida, ele insistente. Alguns meses depois casaram-se. Louise tinha 17 anos, idade formalmente legal naquele estado, mas a diferença de 7 anos e a juventude dela, um sinal preocupante. Os pais de Louise aprovaram. David era crente, trabalhava como engenheiro, renda estável, uma boa opção. Os primeiros anos de casamento, segundo os poucos conhecidos, pareciam normais. Viveram no Texas. David trabalhava, Louise era dona de casa. Surgiram filhos e filhas, um após outro, rápido, praticamente a cada ano. Uma conhecida de Louise da igreja recorda. Após o terceiro nascimento, ela parecia cansada, mas nunca se queixava, sorria. Dizia que Deus os abençoara com uma família grande. David controlava as finanças totalmente. Louise não tinha acesso às contas, não tomava decisões sobre gastos, pedia permissão para qualquer compra. Isso foi notado pela mesma conhecida. Uma vez convidou Louise para irem às compras juntas. Louise respondeu: "Preciso perguntar ao marido." Mais tarde recusou. David disse que não era necessário. Após o quinto nascimento, a família mudou-se. Outra cidade. David encontrou um novo emprego. Contatos com conhecidos anteriores foram rompidos. 2 anos depois, outra mudança. Depois mais uma, cada vez para um lugar novo, cada vez mais longe das conexões antigas. Os investigadores analisam o padrão. Cada mudança coincidia com o aumento da família. Quanto mais pessoas havia na família, mais frequentemente eles se mudavam. Esta é uma tática clássica de isolamento. Romper velhos laços, não deixar novos se formarem, manter a família no vácuo. Os detetives encontram registros de uma das escolas no Texas. Os mais velhos foram matriculados em uma escola pública, frequentaram os primeiros anos. O professor lembra-se deles, quietos, tímidos, roupas sempre iguais. Traziam o lanche de casa, escasso, pão e algo simples. 1 ano depois foram retirados da escola. David deu entrada nos documentos para ensino doméstico. Desde então, nenhum dos 13 frequentou a escola. Este foi o ponto de virada. O último vínculo com o mundo exterior rompeu-se. Daí em diante, apenas família, apenas a casa, apenas as regras de David. Os investigadores reúnem toda a cronologia, ano após ano, rastreiam a escalada. 1984, encontro e casamento. David mais velho, Louise jovem e dependente. 1985-2000, nascimento dos 13, mudanças frequentes, isolamento gradual da sociedade. 2001, transição para o ensino doméstico, interrupção total dos contatos externos. 2003-2010, intensificação do controle, surgimento de regras rígidas, restrição de comida, proibições de saída. 2010-2018, sistema de tortura, correntes, isolamento constante, alimentação mínima, degradação das condições até o nível crítico. Isso não aconteceu de repente, desenvolveu-se em 25 anos, passo a passo, do controle das finanças ao controle da vida, do rigor à crueldade, das restrições à tortura. O psicólogo que estuda os materiais da avaliação, escalada clássica de relacionamentos abusivos. David foi inicialmente o controlador, Louise, a vítima submissa que se tornou cúmplice. Cada passo parecia uma continuação lógica do anterior. Em algum momento, a linha foi cruzada, mas quando exatamente, é difícil de determinar. Os investigadores preparam-se para os interrogatórios finais. Agora eles têm o quadro completo, do início ao fim, do conhecimento à prisão. Os detetives organizam novos interrogatórios, desta vez com o conjunto completo de provas, fotos, laudos médicos, diários. Documentos financeiros. David é levado à sala de interrogatório. Sentado. Diante dele são espalhadas as fotos da casa. Correntes, pessoas exaustas nas camas, geladeira vazia. O detetive aponta para as imagens. Diz: "Explique isto." David olha para as fotos, por muito tempo. Depois levanta o olhar. Responde calmamente: "Isso foi uma necessidade. Disciplina. Eles não entendiam outra linguagem. Era necessário controle." O detetive coloca o laudo médico. 37 quilos com 1,75 m de altura. Exaustão crítica. Como isso é disciplina?